Olá gente, tudo bem? Estou aqui de novo com vocês. Hoje eu estou fazendo um vídeo um pouquinho diferente para explicar algumas coisas muito importantes aqui sobre o Japão. Para aqueles que não sabem, o Japão está entre os 10 maiores índices de suicídios do mundo, o que é algo de se impressionar também. E quando eu estive no Brasil esses dias, a Bia, né, lá da nossa igreja, ela chegou para mim e me perguntou, por que que acontece essas coisas e tudo mais, e eu pude explicar isso para ela. Foi então que eu percebi que eu nunca fiz isso aqui no meu canal. Por isso eu queria passar alguns dados muito importantes para vocês. Eu acho que eu nunca fiz isso aqui no canal, de explicar exatamente qual a situação das pessoas aqui no Japão. Bom, o Japão é um país que tem pouquíssimo índice de evangélicos, isso todo mundo já sabe. Mas eu queria falar um pouco mais hoje sobre a questão da depressão e mesmo do sistema Senpai Kohai. Dizem que a depressão é a doença do século. E graças a Deus nós temos a cura do século, né? Que é Jesus. Mas por que que um japonês chega a entrar em depressão a ponto de se matar? Muitos deles a ponto de terem sérios problemas mentais, inclusive. Por que que isso acontece? Bom, eu acho que muitos de vocês já sabem que aqui no Japão se trabalha muito, mas muito mesmo. É muito em carga horária mesmo. Para vocês terem uma noção, no Japão chega-se a trabalhar até cargas horárias como 14 horas, 16 horas por dia. Teve um amigo que um dia nós saímos para conversar um pouco com ele, um rapaz aqui da igreja do Japão. E ele falou que ele geralmente entra às 8 horas da manhã no serviço dele e que ele já chegou a sair do serviço às 3 horas da madrugada. No outro dia, às 8 da manhã de novo, ele estava lá. E isso, ele falou que ficou passando por isso uma semana mais ou menos. Então, quer dizer, a questão do trabalho é uma coisa que pesa muito aqui no Japão. Tudo isso para conseguir dinheiro e, enfim, o custo de vida aqui é alto, mas também se paga bem para essas pessoas. Então, na verdade, uma coisa vai levando a outra, né? A pessoa recebe muito, a pessoa trabalha muito e a pessoa gasta muito. Acaba que o custo de vida acaba ficando mais caro aqui no Japão. Esse talvez para muitos fosse o único motivo de suicídio, mas se você for pensar em vários outros lugares que se trabalha muito, pessoas não pensam em se matar. E na verdade eu até acho que quando você trabalha muito e gosta do que você faz, isso muito mais te motiva a viver do que te atrapalha a viver. Então por que mais um japonês tomaria a decisão de se matar? Outra coisa muito complicada é o sistema de Senpai Kohai que eles têm aqui. O que é isso? A ideia é que o Senpai é quem chegou primeiro e o Kohai é quem chegou depois. E o Senpai ele tem um certo poder, um certo domínio sobre o Kohai. Entendeu? O Kohai precisa muito respeitar o Senpai. E é assim que funcionam as coisas aqui no Japão. Isso serve para tudo, para tudo. Inclusive aqui na igreja já tivemos casos de problemas com isso, de missionários que vieram. E não é o caso hoje, graças a Deus, nossa igreja já passou dessa fase. Mas já teve casos, inclusive, de missionários que chegaram e que, porque todo mundo aqui na igreja já estava aqui faz muito mais tempo do que eles, achavam que, de alguma forma, precisavam ser respeitados por esses missionários que, de repente, conhecem muito mais de Deus, tinham cursos teológicos e tudo mais. O sistema de Senpai Kohai aqui no Japão é um sistema de opressão. É um sistema muito complexo isso. Por quê? Porque o Senpai ele tem total poder sobre o Kohai. Isso em muitos casos de forma assim medonha, inclusive. Teve um caso de um japonês que nós estávamos conversando aqui e ele falou que o irmão mais velho dele, que é o Senpai dele, várias vezes já chamou ele para o quarto dele para ele apanhar na frente dos amigos, como uma forma do senpai dele, né, do irmão mais velho dele, mostrar para os amigos dele que ele tem domínio sobre alguém, que ele é senpai de alguém, e que esse Kohai, que é o novato, que é o irmão mais novo,
ele tem que aceitar isso. Só aceitar que ele tá apanhando porque ele chegou depois. Já ouvi casos, inclusive, de pessoas que foram abusadas sexualmente por causa disso, porque o senpai mandou. De pessoas que foram estupradas, mulheres, né, que foram estupradas por conta disso, porque onde ela estava, onde ela chegou, tinha um senpai que mandava nela. Isso acontece mesmo dentro de empresas, em várias instâncias da sociedade japonesa. Isso é um problema muito grave que o Japão tem. Então, assim, de forma geral, todo mundo tem um senpai ou um kohai aqui no Japão em diferentes aspectos. Uma mesma pessoa pode ser senpai de um que chegou depois na escola, mas pode ser kohai em casa do irmão mais velho. E o que acontece é que isso gera um ciclo, porque quando você chega depois, você é kohai de todo mundo, você sofre com isso, por pessoas falando coisas absurdas a respeito de você, por pessoas te acusando, por pessoas te batendo na frente dos outros, por pessoas te abusando de alguma forma. Se você passou por isso, quando você se torna senpai de outra pessoa, você tem esse desejo de descontar, porque digamos que é a sua vez de fazer isso com uma outra pessoa. E infelizmente isso atrapalha muitas famílias aqui no Japão. Muitas pessoas eu já ouvi se queixarem a respeito disso. Graças a Deus nós viemos aqui para o Japão como uma forma de mostrar para eles, não que o nosso jeito tá certo. Nós não viemos aqui para convencê-los de que o sistema ocidental tá certo e o oriental tá errado. Nós temos muito a aprender com o sistema oriental, inclusive. Mas, ao contrário disso, nós viemos aqui para falar que o jeito certo de fazer é como Jesus faria. E como Jesus fez. Jesus, ele amava as pessoas. Jesus, ele perdoava as pessoas. Jesus, ele não tratava ninguém de forma errada. Na verdade, mesmo Paulo, lá na frente, ele inclusive cita exemplos de Jesus e ele chega a falar, olha, para que os donos dos escravos não tratem os escravos maus. Quer dizer, um sistema muito mais pesado até do que o sistema de senpai e kohai. Porque na época da escravidão, o escravo pertencia. Ele era um pertence do seu dono, do seu senhor. Até o sistema de senpai e kohai não significa que pertencem, mas que ele tem total submissão a um senpai que ele está aqui, né? E Paulo chega lá e ele fala para os donos de escravos, para eles não tratarem mal seus escravos. Então nós viemos aqui para trazer isso. O sistema de senpai e kohai não é algo que veio do coração de Deus. Nós estamos aqui para mostrar isso ao japonês. Não para mostrar que nossa cultura é melhor, não para mostrar que nós somos mais fortes, mas para mostrar que Cristo é o único mediador entre nós e Deus que está no céu. E é por isso que nós estamos aqui lutando. Nós estamos lutando por um mundo livre de opressão, para que essas pessoas não estejam mais se matando nos trilhos de trem, não estejam mais se matando enforcados ou se jogando de pontes ou qualquer coisa assim. Porque nós cremos que se verdadeiramente Cristo nos libertar, então verdadeiramente nós seremos livres de toda opressão, de todo jugo, de toda a culpa. E em nome de Jesus nós vamos transformar este país. Eu nem tinha lembrado que eu nunca cheguei a falar especificamente disso nos meus vídeos, mas eu senti a necessidade de falar isso. E vamos orar pelo Japão. Eu vou pedir agora a oração sua pelo Japão, por esta nação que é tão sedenta por Deus, mas que não conhece o verdadeiro Deus. Esteja orando comigo por esse país que carece tanto da glória de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração agora com você rapidinho, tá certo? Pode ser? Tá certo, eu vou orar então.
Senhor, nesse momento eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E eu te peço, ó Pai, em primeiro lugar, ó Pai, por essa nação, a nação japonesa, que precisa tanto do Senhor, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que todos nós precisamos conhecer o Senhor cada vez mais. Mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja alcançando esta nação japonesa, ó Pai, da melhor forma possível. E que o Senhor esteja convencendo eles, ó Pai, da forma certa, ó Pai, de seguir os seus caminhos, ó Pai, e realmente entender aquilo que o Senhor planejou para a vida desses japoneses, ó Pai. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor quer usar a criatividade deles para fazer coisas incríveis nesse país e realmente mudar a nação japonesa para uma nação que realmente se prostra aos pés do Senhor Jesus. Por isso, Pai, que o Senhor esteja estendendo a sua mão, ó Pai. Da mesma forma, toque cada uma das pessoas que estão em casa, ó Pai, que estão onde quer que estejam, ó Pai, assistindo esse vídeo, ó Pai. Que o Senhor esteja queimando, ó Pai, dentro desses corações. Uma paixão, ó Pai, por ser a diferença, por fazer a diferença onde quer que esteja, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Faça a tua obra, Pai. Amém. Obrigado, gente. Tamo aí. Ore pelo Japão.